estou, graças a Deus, está bom. O que vocês vão vender? Eu sei. Nada. Ei, não. E estão frescos? Está a dar peixe ou não? Está? Está. Caranguejo. Ora, está mesmo a mexer. É engraçado. Caranguejo ali. Caranguejo ali. É 12 quilos só tem. É só 12 quilos. Mas aí, filho. Pediam os vejas, charrinho. E a balança para vender depois. Lá. E a balança sempre aprendi um cozinho ao controle. Vamos de rua. Vamos à fala. É, vamos à fala. As 12 rebelhas não dava coisas perfeitas como esta, nunca dá. As 12, atrás disto dá para Santa Bárbara e além Fontoura. As 12 são coisas perfeitas assim, dá aquele mesmo. Deixou você.
Uma carroça puxada por um azinheiro, por um burro, e o homem que vinha, o carroceiro, como nós dizíamos, que logo pela manhã vinha com a sua buzina especial, chamando a atenção das pessoas para poder depois comprar os ovos, as galinhas, fazer trocas do meio rural, produtos do meio rural que depois eram levados para a cidade e aí abasteciam o mercado e as pessoas, como nós sabemos, viviam mais nas cidades, como ainda hoje vivem mais nas cidades que no campo. Portanto, vem aqui primeiro a carroça do carroceiro, depois vem a segunda outra, mais relacionada com a vida agrícola. Os jumentos ou burros são animais também muito dóceis e prestaram muito bom serviço aos nossos agricultores. E temos também um desfile do folclore da Casa do Povo da Brava e da Madeira, que está entre nós. Não dizem isto aqui, porque a chuva quer preocupar um pouco, mas é entre nós no intercâmbio com o grupo folclore das Mocedeiras. Podem apreciar os trajes do grupo, ontem na atuação tivemos também a oportunidade de fazer a apresentação de cada um dos trajes, qual o uso que era feito no dia a dia e o que é que eles representam. Estão muito relacionados com a vida meio rural e também com a vida doméstica, onde na Ilha da Madeira o artesanato do bordado foi uma chega muito boa para a economia doméstica e também para tornar certo a madeira. Os bordados da madeira são cervéticos. Thank you.
E agora temos aqui a seguir dois peixeiros, digamos assim, a vender peixe, com os cestos característicos. As pessoas mais antigas como eu recordam-se logo de manhã, vinham das 12 Ribeiras, haviam de São Mateus, melhor digo, para as 12 Ribeiras, por aí fora nessas freguesias, carregados de chicharro, e depois iam para baixo carregados de milho nos cestos. Então vem o pescador de calhau, digamos assim, com a cana para a pesca. Então vêm as redes ali, os caranguejos. Portanto, para dar uma ideia desta atividade, que não era feita aqui com muita abundância, mas que também ajudava a economia do bairro. Olha, peixe! É favas. Aqui o homem de vender favas, pipocas, ou milho aberto, como nós dizíamos naquela altura, amendoim, sobretudo nos arraiais, sobretudo nos arraiais das touradas. A cabrinha, que normalmente acompanhava também as pequenas lavouras das 12 Ribeiras. Alguém dizia com muita graça que antigamente as lavouras das 12 Ribeiras eram constituídas por três vaquinhas, 2 cabrinhas e uma burrinha. Portanto, mas eram poucos os animais, mas ajudavam na economia doméstica, a economia de subsistência. As peias para piar a cabra, a cabaça para o leite, o bordão, e aqui também um leiteiro que vem com as latas de leite, o sedenho, portanto, os trajes típicos, as calças de trés, com as cerulas a aparecer por baixo, sapatas de cabedal, o bordão a ajudar no pau de carreto, ou muleta, como alguns chamam, a barreta de lã, e a camisola típica do leiteiro. A seguir vem aqui a cesta de piquenique, ali o Elias e o Rafão do vinho, claro, não é? Não sei se ele tem vinho, se calhar já o mês todo, não é? Portanto, e também a mulher que ia levar a comida, o jantar, como dizíamos, digamos, à terra, não é? Também aqui também relacionado, digamos, com o piquenique ou com a festa campesina, em que as pessoas levavam o seu farnel para partilhar. Depois temos a lavadeira com o cesto da roupa para lavar, ou já lavada. O homem da eira, digamos assim, portanto, nas debulhas do trigo, que eram feitas no verão, como sabem, as calças, ou melhor, eram as cerulas, ou cerulão, como em alguns lados chamam, que eram usados por serem de linho, a camisola riscada, ao ombro traz o saco para o trigo, a pá de avantajar o trigo e a forquilha de separar a palha do grão. O homem, o ceifeiro, ainda antes, digamos assim, da eira, do trigo ir para a eira, é de ceifar. Os jardineiros trazem a foice para ceifar, está a exemplificar como é que cortavam, e traz no dedo mínimo da mão direita, traz um pedacinho de cana, que é para proteger dos cortes, e a bilha para a água. Gostaria de dizer que todos estes, praticamente todos estes utensílios que estão a desfilar são dos jardineiros meneses, que vai inaugurar a Casa da Atafona muito em breve, e que ficará à exposição de todas as pessoas da comunidade e todas as pessoas que vierem de fora e que quiserem visitar. Portanto, será um museu rural, um museu de sítio,
que permitirá apreciarmos tradições antigas. Sim, sim. Portanto, a mulher leva as galochas, os homens levam sapatas, neste caso é sapatas de pneu. Quando começaram a aparecer os carros, as pessoas começaram a pensar que podiam aproveitar os pneus para fazer também o calçado. E aqui vai um casal com traje de domingueiro, o César Costa e a Sandra Nunes, no guarda-sol, no missal, com trajes de ir à missa, especialmente em dias de festa. E o tema principal, depois desta, digamos, introdução ao desfile, o tema principal deste desfile é o ciclo de lã. Nós vivíamos antigamente numa economia de subsistência, em que toda a gente cultivava aquilo que precisava para o dia-a-dia, quer para a alimentação, quer para o vestuário. E o vestuário era normalmente de lã, trabalhada artesanalmente e descolhada nas ovelhas cá da terra, ou de linho, que também era cultivado. Pronto, sem querer já alongar muito, as ovelhas passavam a grande parte do ano, como os mais antigos sabem, na encosta da serra, nos terrenos baldios, onde hoje existem as pastagens da florestal e aquelas plantações de criptoméria, e eram descolhadas 2 vezes. Quando vinham, passavam o inverno aqui embaixo nas terras, e quando chegavam do mato aí por volta de agosto, setembro, eram descolhadas, e depois ficavam o inverno aqui embaixo, e antes de irem para o mato, aí por volta de abril, maio, eram novamente descolhadas e postas para a florestal. O homem guia as ovelhas. Recordo-me que nós, todas as famílias tinham meia dúzia de ovelhas, elas eram marcadas nas orelhas, esta por acaso não está marcada, agora são poucas as ovelhas, mas eram marcadas nas orelhas com um determinado sinal. E eu recordo-me que as ovelhas que eram de propriedade do meu pai tinham na orelha direita desponchada, já agora eu exemplifico, despontada, por estar aqui a ponta da orelha, quando nós cortávamos a ponta da orelha e rachávamos assim, cortávamos esta parte. A orelha esquerda era despontada com uma moça por trás e outra moça por diante. E quando nós íamos, juntávamos rapazes, enfim, aqui das 12 Ribeiras, de Serrete, de Santa Bárbara, assim, começávamos a cercar as ovelhas aqui do Pico do Peão, desta zona por aqui fora, Picos das 11, levávamos até ao Cavacal. O Cavacal é um lugar que tem, junto a um salto na Ribeira das 9, e aí juntávamos as ovelhas, com um rebanho enormíssimo de ovelhas, e todos nós andávamos à procura, cada um sabia o sinal da família, e íamos à procura. Ora, esta ovelha é minha, pegávamos nela, puxávamos para fora, havia uns que aguentavam a ovelha cá fora. As ovelhas são muito teimosas, temos o sentido gregário, como se diz, de greques, do rebanho, então elas aguentavam ali juntas umas às outras, e depois, quando toda a gente já tinha escolhido as suas ovelhas, não havia mais, o resto das ovelhas que não tinham proprietários ali, eram postas a andar. Se não encontrávamos ali, íamos até ao Pico Catarina Vieira, onde havia outro curral, ou então ao Pico das 9. Pronto, não vou estar aqui a demorar muito mais. Aqui o descolhedor das ovelhas, portanto, que é a primeira coisa que se faz para aproveitar a lã, para trabalhar a lã, é descolher a ovelha. Daqui está com uma tesoura que é de fabrico em inglês. Esta já é, quase todas as famílias não tinham, poucas as famílias tinham destas tesouras. Estas são muito próprias para descolherem e são fáceis. As outras eram as tesouras de costura que serviam, e era um trabalho normalmente feito pelas mulheres, que é que descolhavam as ovelhas. A seguir vem o lavar a lã. A lã era lavada com água a ferver e juntavam também urina que recolhiam das pessoas durante a noite para ajudar a desengordurar. Como toda a gente sabe, a urina tem amoníaco e, portanto, não havia possibilidade de comprar muitas coisas, e as pessoas aproveitavam, a economia de subsistência aproveita-se tudo aquilo que está à mão. Depois a seguir vinha o verdescar a lã.
Mas o verdascar a lã normalmente era com vime. O Tonzinho por acaso traz aqui uma outra massa, mas mas essa massa é de trabalhar o linho e não propriamente a lã. A lã era posta no chão, antes disso a lã, portanto, a lã era lavada, posta a secar, normalmente punha-se em cima das paredes. A nossa era, que tu conhecias muito bem ali, a gente punha ali a lã, a secar, e depois, quando era para trabalhar a lã, verdascava-se com vime, punha-se no chão e dava-se muitas pancadas que era para a lã abrir mais facilmente. E depois a lã era aberta. Portanto, era assim desfiada, exatamente, puxada, abrir a lã. Depois a lã era cardada ou carduçada, ou passada pelas carduças. As carduças são umas cardas que como aquela senhora está a exemplificar, que era, como é que eu ia dizer, fazia uma primeira cardagem da lã e depois a lã era novamente, por acaso não está aqui ninguém a representar esse aspecto, está aqui referido, mas não está, que era de penicar a lã. Não está, mas está aqui, a Bárbara traz aqui lã já de penicado, digamos assim. O de penicar a lã era normalmente, depois quando se carda a lã saem umas pastas. As pastas depois eram embrulhadas assim, geralmente numa toalha, e eram postas assim aqui debaixo, e a pessoa ia penicando. Não há ninguém a fazer isso. Não há. Pronto. É sempre um bocadinho difícil, com pouca gente, é difícil, uma freguesia pequena com pouca gente, é difícil fazer todos os aspectos. Mas isto é que era de penicar a lã. Depois de penicar a lã, ela era novamente levada às cardas para ser cardada e fiada. Ali a Arlete está a exemplificar confuso, não é? E depois podia ser misturada com fios, como é o que acontece aqui, para fazer os cobertores de fios, ou então eram pura e simplesmente eram utilizadas para, depois de fiadas eram dobadas, ou melhor, antes disso eram encerrilhadas. Portanto está ali o sarilho, podem seguir. Estas duas senhoras estão aqui a exemplificar aquilo que chamavam o fião, ou o serão de fiar. As pessoas juntavam-se, as mulheres juntavam-se em casa umas das outras à noite, na casa onde se ia fazer o serão de fiar, para se ajudarem umas às outras. Como não havia eletricidade, era o candeeiro de petróleo que servia, e normalmente pôs o candeeiro de petróleo em cima da rasolha, ou alqueiro, para ficar um pouquinho mais alto, porque a luz que vem do alto é que ilumina. Podem seguir. Portanto, está ali o sarilho, e lá era ensarilhada, passava portanto o sarilho, depois era adubada, está aqui a adubadora, aqui está a adubadora, e lá podia ser depois, já em alguns trabalhos utilizada daquela maneira, mas geralmente não era aquilo que chamavam emparelhar ou torcer lã. Não há ninguém a fazer isso, portanto era feito também com um fuso, uma forma especial, e depois disso passava a ser novamente podia ser novamente encerrilhada, adubada, e ficava pesada, podem seguir, era pesada, numa balança, como bem ali exemplificada por aquela menina, e os pesos eram geralmente umas pedrinhas, dentro de umas saquinhas feitas de madeira, de fazenda. Pronto, aqui está, não sei qual é este peso, se é meia libra talvez, não é? Meia libra é quase uma libra, é quase meio quilo, não é? Portanto, era posto num dos lados da balança e no outro lado punha-se a lã. Portanto, havia pedrinhas com os vários pesos. Cheguei a uma pedrinha que está aqui por dentro, com um determinado peso que dava exatamente essa medida. Porque depois as pessoas que se encarregavam de tecer, a lã, as tecedeiras, diziam quanto peso de lã, quantas libras de lã eram necessárias para fazer um determinado trabalho. Aqui temos de exemplificar, portanto, dentro no serão de fiar, normalmente
dava-se umas bolachas caseiras, bolachas de harmonia, que são muito boas, um anis caseiro também, e este senhor aqui do meio traz um cobertor de fios, portanto que é feito com lã e fios, de forma artesanal, para exemplificar uma peça das muitas peças que eram feitas. As peças de lã podiam ser utilizadas na cor própria das ovelhas, sem ser tingidas, ou então podiam ser tingidas conforme as cores que se queria. A ovelha preta dá, na cor natural, dá uma lã castanha, e a ovelha branca dá uma lã assim um pouco, como é que eu ia dizer, pérola, como hoje se diz, não é? As peças, dizia-se, por exemplo, para fazer um conjunto de cobertores, um conjunto dizia-se que era por uma teia. Por a teia era exatamente de ser, normalmente as noivas levavam, ou os noivos mesmo levavam, quando iam para o casamento, levavam determinadas peças, uma teia, digamos assim, ou meia teia, com as peças que eram necessárias para utilizar nas camas e no dia a dia. Pronto, a peça mais interessante, que não está aqui representada, mas tiveram a oportunidade de ver nas procissões e muita gente põe nas janelas, a peça mais rica, digamos assim, do nosso artesanato de lã é a nossa colcha regional, com diversos padrões. Pronto, e a fechar o cortejo vão aqui os bordões, que muito trabalharam e se empenharam nesta festa. E a nossa filarmónica. Este é o bolo de leite. Antigamente não havia estes desfiles cenográficos, havia sim o bolo de... os lavradores traziam o seu gado, manadas de gado aqui para a praça, para o largo. Depois as vacas eram e o leite era distribuído gratuitamente com massa cevada às pessoas presentes que o desejavam. Felizmente este bolo de leite ainda tem bastantes vacas. O mesmo lavrador todos os anos faz esse sacrifício de vir com elas, esse favor. Já em algumas paróquias, em algumas freguesias, já os lavradores não trazem o gado porque dá muito trabalho e também precisa ordenhar o gado logo de manhã, e os bolos de leite estão a ser muito tarde, torna-se um bocadinho complicado. O Santo Antão, exatamente, que é o padroeiro dos animais, e uma procissãozinha pequenina aqui no largo, e a bênção do gado, extensiva não só a estes animais que estão aqui neste bolo de leite, mas a todos aqueles que estão espalhados pelas pastagens, pelos terrenos agrícolas da nossa comunidade.